Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que vocês todos estejam bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora de Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham nas plataformas de áudio, também pelo YouTube. E eu agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado nessa nossa quinta temporada do nosso episódio. A presença de vocês é extremamente importante. E eu peço que vocês continuem nos seguindo tanto nas plataformas de áudio e também no YouTube. Em breve eu vou estar aí atualizando o Instagram e também outras coisas. E que eu quero também saber as opiniões de vocês, o que vocês estão assistindo, o que vocês estão lendo. É muito importante a participação de vocês também. E não deixe de compartilhar com os seus amigos os nossos áudios, né, os nossos episódios e também os nossos vídeos resenha no YouTube. Bom, gente, então, nessa semana a gente finaliza a nossa quinta temporada, né? Também para a gente nos prepararmos para abril. Em breve vamos ter mais coberturas voltando ao nosso canal. A gente tem The Last of Us, a gente tem também Andor na sua segunda e última temporada chegando. Tem outras séries novas chegando aos catálogos dos streams, por exemplo, como Uma Família Perfeita, que é mais uma adaptação daquele caso da Natália Grace. A gente tem também o documentário sobre o acidente, né, o naufrágio do Batomuxo no Rio de Janeiro, que em breve também vai entrar no canal. Enfim, tem muita coisa para entrar ainda esse ano, além das outras séries que a gente vai se despedir, mas a gente vai aí fazendo da forma melhor que que a gente conseguir fazer, porque tá uma correria para me tentar produzir conteúdo por aqui, mas assim que a gente vai finalizando, a gente vai trazendo as opiniões para vocês. Nessa semana, nossa última semana da nossa temporada, eu decidi fazer uma coisa um pouco mais tranquila, entre aspas, né? Porque são coisas muito interessantes que entraram, mas eu vou usar apenas uma plataforma para a gente poder comentar. A gente vai falar de produções da Netflix. Então, nesse episódio, todos os as nossas atrações, né? Elas estão todas disponíveis na plataforma vermelha. E a gente vai começar com as nossas indicações de séries da semana. Duas séries bastante interessantes, não são muito longas. Uma delas é um pouquinho mais longa, com 8 episódios, a outra são apenas 4 episódios. Mas eu vou começar primeiro com essa de 4 episódios, porque ela é uma minissérie que entrou aí esse ano, tá na boca da galera nesses últimos dias. Vários criadores de conteúdo falaram sobre ela e agora é a nossa vez também de nós falarmos sobre adolescência. É uma série com uma técnica diferente de filmagem e eu gostei bastante mesmo, né? Se isso for um spoiler para você. Mas vamos então falar sobre a sinopse, né, sobre essa tal técnica de filmagem e os assuntos que ela aborda, que são assuntos extremamente importantes, principalmente nos nossos tempos atuais. A minissérie, ela inicia com um cumprimento de mandado de prisão. E esse mandado é ali numa parte mais de classe média da Inglaterra. Um grupo fortemente, com aparato fortemente armado, para poder cumprir esse mandato de prisão a uma pessoa que cometeu um crime matando a facadas uma adolescente de uma escola ali da região, uma adolescente de 13 anos. E esse mandado está sendo cumprido na casa do Jamie, que é um adolescente de 13 anos, acusado de ser ele o mandante e executor deste crime. Primeiramente, tem aquele choque da família de ver que realmente é algo que eles não acreditam que o filho tenha feito, uma vez que
Claro, tem essa questão dessa negativa inicial, o menino jura de pé junto que ele não fez, mas aí durante a narrativa a gente vai vendo o desnudar desses acontecimentos. Mas, para a gente tirar o elefante branco da sala, tem uma questão muito importante nessa série que a gente precisa colocar, porque quando a gente fala de séries policiais e até filmes, a gente pode citar aqui alguns que a fórmula seria uma fórmula comum. Por exemplo, em Acima de Qualquer Suspeita, da Apple TV, a gente viu, né, aquele advogado que estava sendo acusado de cometer um crime contra sua colega de trabalho. Já em Jurado número 2, a gente tem aquele jurado que está ali julgando, né, auxiliando o julgamento de um crime, onde ele naturalmente pode estar envolvido direta ou indiretamente nesse crime. Nesse caso de adolescentes já é completamente diferente a questão. Por que a questão não é saber se o Jamie fez o crime, se ele é a pessoa que cometeu o crime. Mas aqui a questão é o seguinte: primeiro lugar por que o que levou o Jamie a cometer o crime. E o segundo ponto é o que está acontecendo com os jovens e de que maneira o que está acontecendo com esses jovens pode estar envolvido neste crime em questão. Então, ou seja, não é só esse fato, a investigação não é só exatamente pelo fato dele ter cometido o crime, que naturalmente isso vai acontecer, os policiais vão fazer essa investigação, mas é entender, jogar uma luz dentro dos possíveis motivos que levaram esse jovem a cometer esse crime de maneira tão violenta, tão brutal. Quais foram os pontos que fizeram esse jovem cometer esse crime? Então aqui, quando a gente vai vendo ali os primeiros episódios, a gente vai entendendo que a narrativa, ela de início, você imagina, não, vai ser uma investigação e tal, vai descobrir se o menino matou ou não, no início não se sabe que menina é essa, e aí depois você vai, no passar dos episódios, você vai entendendo o que aconteceu realmente. E assim, a gente tem a questão da transformação do adolescente. A gente vê que a adolescência, ela é um período muito conturbado, porque a gente passa por diversas transformações físicas, transformações psicológicas, transformações psicossociais. A gente quer a nossa galera, a gente quer entender o que está acontecendo com a gente tem mudanças de humor muito bruscas e a gente tem até a nossa construção da nossa identidade, da nossa personalidade como um todo. Então, dependendo do ambiente ao qual você vive, naturalmente, não vai ser um processo muito fácil. Por exemplo, adolescentes que vivem em ambiente extremamente tóxico, naturalmente vão ser adolescentes que vão ter bastantes problemas, quer seja no período da adolescência ou pós-adolescência, início da vida adulta. Isso não é, digamos, uma regra, mas pode acontecer de ser uma pessoa em que ele vai ter, por exemplo, dificuldade de relações interpessoais, quer seja no ramo mais amoroso, quer seja no ramo mesmo do trabalho. Isso pode acontecer, não é regra, como eu estou dizendo aqui. Mas aqui a gente vê que, principalmente na questão da sexualidade, principalmente, que é algo que mais mexe com os adolescentes, a gente vê que tem algumas questões envolvendo isso, além dessa questão das redes sociais, que já é um outro ponto que pode, de certa forma, influenciar de maneira positiva ou negativamente os adolescentes. E também pelo anonimato, entre aspas, das redes sociais, de alguma forma, pode favorecer com que o bullying, que já é uma coisa, digamos, comum em escolas,
Viver em sociedade é viver você debatendo, você se impondo, você competindo, entre aspas, uns com os outros. Isso, infelizmente, isso é a nossa sociedade e chega um ponto em que você entende que essa competição não é uma competição. Mas nesse período, claro, tudo é forma de competição. Mas aqui a gente tem essa questão das pessoas que elas têm o seu lado afetivo, digamos, ativado, e se eles vão construir a sua, como é que eu posso dizer, o seu lado mais íntimo com parceiros ou sem parceiros, digamos assim. Então, a gente tem a questão dos assexuados, são pessoas que não sentem essa necessidade de ter as relações, porque eles, enfim, existem os motivos pelos quais eles não têm vontade, não têm esse interesse. E as pessoas que são chamadas de incel, eu acho que esse que é o termo melhor, que são aquelas pessoas que não têm essas relações porque eles não têm parceiros. E muita gente, nesse caso, joga-se um bullying maior, porque fala assim, a pessoa, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo, então eu não vou ter parceiro. Então, ou seja, você desconstrói a autoestima da pessoa, você subjuga ela, você põe um rótulo nela e classifica ela como, você é isso e aquilo, então por isso você não vai ter parceiros. Então isso seria o incel. E então a série, ela coloca essa questão de qual é o ambiente que os nossos adolescentes atuais estão vivendo. É um dos pontos, né? Dos diversos pontos que nós temos aí. Vocês podem ver diversos estudos em diversas áreas mostrando isso, principalmente na parte da educação, né? E a questão do celular e tudo mais. Mas também existe esse outro ponto que a gente precisa falar sobre ele, e eu acho que na minha opinião, um dos pontos mais importantes da série, além de entender esse ambiente, o qual o adolescente de hoje vive, que é a questão da maneira o qual nós adultos nos posicionamos dentro deste ambiente do adolescente. Porque, veja, eu e você fomos adolescentes há um tempo atrás, e a gente não consegue entender os simbolismos, as figuras, o qual eles têm no seu ambiente real, sabe? E isso é um grande desafio, você eliminar essa barreira, eliminar essa distância entre nós adultos, procurando tentar entender o que está se passando com a galera e, de certa forma, conseguir orientá-los dentro desse ambiente em que eles estão. Mas nós precisamos entender que a nossa visão precisa ser uma visão mais modernizada, mais atualizada, não da maneira que a gente viu ou que a gente viveu há anos atrás. Porque essa barreira, se ela não for quebrada, esse tipo de situação pode até piorar mais à frente. Então, são pontos sensíveis que esse filme coloca e que são importantíssimos nesses tempos de agora. Porque se a gente não entender isso, naturalmente vai descambar tudo. E as próximas gerações, então esses adolescentes já agora serão adultos um dia, e eles podem repetir o comportamento num ambiente ainda mais hostil, mais complexo do que o ambiente de hoje, o qual eles estão vivendo. Então, é algo muito importante que esse filme está colocando, e eu acho um ouro isso que está aqui. Além disso, tem um outro ponto que eu acho bacana da gente colocar nessa minissérie, é a questão estética dela, que eu acho uma questão muito intimista. Eu achei sensacional essa questão do plano de sequência sem corte.
Se você não viu a série ainda, eu vou te explicar o que significa esse plano de sequência. Sabe quando a gente antes fazia aqueles vídeos como é que eu posso dizer? Quando a gente fazia aqueles vídeos de aniversário, de grupo de escola, de ciências, a gente fazia o vídeo. E aí, lógico, tem a fita, você vai fazer os cortes e tal. Nesse caso, não tem corte, então, ou seja, você tá vendo uma cena, você vai andar, então tem a questão da câmera movimentar. Você vai abrir a porta, não tem o corte, você abre a porta, depois você fecha a porta. Então, a câmera, ela acompanha todo o movimento que está ali em cena. Então é como se você estivesse dentro da cena, acompanhando tudo de perto. É como se você fosse o câmera, como se você fosse o jornalista que está cobrindo aquele caso todo. É como se você estivesse seguindo ali todos aqueles personagens e é sensacional isso aqui. Outro ponto que a gente precisa colocar é que, assim, essa polícia aqui, aparentemente, quando a gente vê, ela tá bem preparada para esse tipo de situação. Eles agem até com um certo tato, sabe? Eles não parecem ser, quando a gente fala, por exemplo, de séries policiais, a gente pensa numa polícia truculenta e tudo mais, e aqui não foi bem isso que a gente viu, não. A gente viu uma polícia muito respeitosa, muito humana mesmo. Às vezes você pode também não ter visto dessa forma, eu vi dessa forma. Mas é uma série que compensa ver, principalmente por esses temas, esses aspectos que são colocados e que valem muito o seu tempo. Então, são 4 episódios sensacionais de aproximadamente ali 50 minutos, 1 hora, e que você vai se emocionar, você vai se incomodar, você vai se questionar, e é ótimo esse tipo de experiência. Eu recomendo muito você assistir. Tem gatilho para violência, para bullying, tá? Então, se esses são temas sensíveis para você, fique alerta. Mas, para mim, vale muito a pena investir o seu tempo nessa série. Ah, Gisele, eu não quero ver essa série, eu acho o hype dela muito desnecessário. Você, então, passa direto e veja outra coisa, então. Mas essas são as minhas impressões de adolescência da Netflix. 4 excelentes episódios para a gente comentar. Você já viu? Coloca aí nos comentários o que você achou dessa série. Se você vai ver também, é uma série muito, muito boa mesmo. Como segunda indicação de série da semana, a gente já vai falar de uma série que ela é uma comédia / investigação, é como se fosse um suspense. Mas é uma série mais investigativa, porém com uns toques mais de comédia. Essa já é de 8 episódios, também na Netflix. Também surgiu recentemente no catálogo. Teve gente que gostou, teve gente que achou ela meio fraca. Eu vou falar que é uma série que você vai maratonar ela no final de semana, tem uns amarramentos até ok, tem umas coisas que você pode também não gostar, tá? Mas é uma minissérie, mas é uma série / minissérie, eu vou colocar ela como minissérie, bem bacana de acompanhar. Então nós vamos a Assassinato na Casa Branca. Esse aqui não é aquele filme lá dos anos 90, se eu não me engano, tem um filme dos anos 90 muito parecido à premissa. E não é aquele filme. Esse aqui é uma série atual da Netflix com 8 episódios que a gente vai falar agora. Aqui nessa série, a gente vê, tá tendo um jantar na Casa Branca. Então tem ali na Casa Branca o seguinte, uma parte em que tem os eventos, cerimônias, onde o presidente faz os seus anúncios, ele trabalha com os seus secretários, ou seja, ele delega as ações que precisam para que os Estados Unidos funcionem de maneira muito correta ou da melhor maneira possível. E tem uma parte que é uma parte residencial, onde ficam ali as pessoas, o seu, digamos, secto
do presidente. Ou seja, tem os funcionários que mantêm a Casa Branca funcionando, independente de qual que é o presidente ou o partido político qual é vinculado, referido ao presidente, tá? Então tem esses funcionários que estão ali trabalhando além do presidente, que fica naquela parte ali. Só que o que acontece? Tá tendo esse jantar e acontece um crime nessa parte residencial. Só que o que acontece? Se eu não me engano, agora são 157 pessoas que estão dentro da Casa Branca naquele momento. Todos são suspeitos, principalmente os funcionários que estão ali. E não tem nem muito a ver com o presidente isso que está acontecendo, mas principalmente com os funcionários que estão ali. Então tem a equipe que vai ali começar as investigações, vai ali verificar o que está acontecendo ali na história, quem morreu, por que foi morto, enfim, a gente vai vendo essa investigação através dessa detetive. Eu até esqueci de anotar o nome dela aqui, mas tem essa detetive que vai verificar todas essas investigações. Então a gente vai vendo os mistérios, todas as premissas que vão acontecendo, tá? Eu vou dizer que a parte da premissa, essa parte da investigação, não lembrou exatamente Paradise, da Disney Plus. Mas eu falo que é uma coisa, é um pouco padrão, tá? Do que vai acontecendo. Tem alguns mistérios que você às vezes não vai se interessar muito, depende muito do tipo de filme, do tipo de série que você tem acompanhado. Mas eu vou te dar uma dica da seguinte maneira: não espere que essa série seja uma série muito séria, tá? Leva ela assim como um show onde vai ter aqueles toques cômicos. Tem umas partes aqui que, dependendo do seu tipo de humor, você vai dar umas risadas, tá? Mas no geral, eu acho ela uma série leve de investigação. Se você colocar ela dessa forma, você vai se divertir muito mais, tá? Não fique esperando que vai ser aquela coisa linda, maravilhosa, como foi Dia Zero, que a gente acabou meio que se decepcionando. Mas é uma série boa, tá? Uma série boa para você ver no final de semana, com a família, em casa. Você pega uns 2 dias para você assistir a série toda. Dependendo, você vai ver até tudo antes. Mas é uma série que eu gostei. Não é uma série maravilhosa, mudou a roda, etc. Nada disso, tá? É uma série bacana, uma série padrão, uma série ok, mas que você vai se divertir, tá? Porque às vezes você não precisa ficar também vendo só coisa que queima seu neurônio, né? A gente às vezes pode ver uma coisa mais leve, mais light e poder se divertir, como eu gostei bem dessa série. Não, vou falando, não é uma coisa maravilhosa, mas é uma série para você desligar e se divertir. É uma boa série. Então essas são as nossas 2 indicações de série da semana, tá vendo? Uma leve ou pesada. Adolescência e Assassinato na Casa Branca, ambas da Netflix. Se você já as viu, se você ainda não as viu, se você vai ver, você pode utilizar os comentários para expor suas opiniões também. Essas são as nossas 2 indicações de série da nossa semana. Já a parte de filmes, a gente tem aí 2 filmes, digamos, polêmicos de alguma forma. Um filme não está aí muito positivamente na boca da galera. Está sendo um filme bem visto pela plataforma, mas que está dividindo aí as opiniões. A maioria não gostou, para ser sincera para vocês. Já tem um outro que ele é um true crime, né, com entrevistas de um dos caras aí que é um dos serial killer, eu vou dizer mais, tentando ser muito copiado, mas eu acho que é um dos mais enigmáticos, eu vou dizer assim, da história americana. A gente vai falar então sobre esses 2 filmes agora para vocês. Tive que dar uma respirada aqui, que é a garganta querendo inflamar. Mas vamos lá. Com relação aos filmes, a gente vai começar com um filme
que tem aí umas polêmicas envolvendo ele, mas essa parte das polêmicas a gente pula fora. Porque é um filme que ele é baseado num livro ilustrado. Pelo que pouco que eu vi do livro, não cheguei a lê-lo, é um livro muito bonito, nossa, mas é um livro lindo de se ver. É um livro que ele fala de um mundo pós-apocalíptico, onde há aquela questão de guerra entre máquinas, né, e seres humanos. Só que o que acontece? Os seres humanos utilizam essa tecnologia para conseguir derrotar as máquinas. Mas o que acontece? Eles ficam muito subjugados a essa tecnologia. É igual, por exemplo, a gente hoje em dia, você não faz nada sem tecnologia praticamente. Até as nossas interações sociais já mudaram. Então, esse filme ele é adaptado em certa parte, né, desse livro. Tem algumas coisas aqui que foram adaptadas, outras, né, o pessoal já não gostou muito, mas que ele é um dos filmes mais caros, né, da Netflix, mas a gente fica pensando até que ponto a história ficou bem concatenada, sabe? Porque é um filme que ele tem uma ideia muito boa, mas será que a execução ficou boa? A gente não sabe, né? Mas deixa eu contar para vocês, né? A gente vai falar sobre The Electric State, que tem aí o Chris Pratt e a Millie Bobby Brown, disponível aí na plataforma vermelhinha. Lançou aí recentemente, ela vem no Brasil, teve um tal trio elétrico, teve uma polêmica envolvendo das pessoas verem ela como uma criança e ela já é mulher, já é casada. Tem essas tretas aí, sabe? Mas o que tá mais pegando é essa questão de uma produção cara dos irmãos Russo. E assim, o que foi empregado aqui, sabe? O pessoal tá questionando muito isso. Mas bora para a história. A história a gente vai ver a Michelle, que é a personagem da Amélie. Ela tá ali vivendo nesse mundo pós-apocalíptico, tem umas partes ali que tá completamente devastada. A Michelle, ela perdeu a sua família num acidente e ela tinha ali seu irmão, ele foi dado como morto, né, dado como desaparecido. Só que o que acontece? Durante ali essa questão da guerra das máquinas, tem tipo umas roupas de máquina que foram criadas por uma magnata. Tipo aqueles filmes, tipo Jogador Número 1, Gigantes de Aço, sabe? Aquele tipo de armadura ali. Só que esse magnata, ele, né, criou essas roupas, teve essa questão dessa guerra. E o que aconteceu? Esse irmão dela ficou sumido. E aí se descobriu que ele foi transformado numa máquina, ou seja, é como se a consciência dele, como se o corpo dele ficasse unido a uma determinada máquina, e ela junto com o tipo, eu não vou dizer que é pet, mas ele é tipo um androide, um outro androidezinho que tá com a Michelle. Ela junto com esse androide, que é, digamos ali, a única pessoa que ela pode confiar, ela vai atrás então desse irmão dela, enfrentando diversas criaturas. É um sci-fi mesmo, tá? Só que a gente tem essa aventura e ela precisa achar uma maneira de conseguir trazer o seu irmão de volta, né, para junto dela. Então, assim, é um filme que até a sinopse é difícil de explicar, né? Vocês podem entender bem. Mas seria mais ou menos isso. Ele é um filme de sci-fi no mundo pós-apocalíptico, onde a gente tem essas pessoas que acabaram se conectando às máquinas de uma certa maneira para derrotar robôs, como se fosse aquelas inteligências da Skynet, de Exterminador do Futuro.
E aí a gente tem essa personagem da Millie Bobby Brown com o seu androide pet, digamos assim, e ela quer ir atrás do irmão e tentar recuperá-lo. É mais ou menos isso que a gente vai enfrentar aqui. Só que o que foi colocado, que muita gente questionou, é o seguinte. Primeiro, é o tipo de personagem que os dois atores têm atuado com frequência. E são personagens muito parecidos com o que eles já dublaram, né, o que eles já atuaram anteriormente. Na minha visão, a minha questão melhor, né, que eu acho, é que a ideia da história é uma ideia boa, só ela não foi bem executada. Eu achei o filme muito confuso, eu achei o filme com cenas em que você não conseguia se ligar aos personagens, ou seja, você não conseguia ter uma certa empatia por eles, e que assim, você não é um filme tão longo, mas é um filme assim que você senta para assistir e você não entende muito bem o que você está assistindo. É como se o roteiro ele não conseguisse transmitir a mensagem que o livro transmitiria. Porque o livro, a história dele é uma história muito interessante, né? Com relação a esse mundo pós-apocalíptico, como os seres humanos utilizaram essa questão dessa, digamos, uma inteligência que é utilizada ali na mente para poder dominar as máquinas. Então, assim, pela história do livro, isso seria muito interessante. Eu até peguei uma amostra e eu achei sim muito interessante. Além de os desenhos serem lindos, muito intuitivo. O PH diz isso muito na sua resenha. Mas a história da série ficou muito picotada, sabe? Ficou muito assim. Não teve uma concatenação muito legal das ideias. Então eu falo assim: é um filme que, se eu vou ter que sentar para assistir, para vê-lo normalmente como um entretenimento, você vai assistir, tá? Às vezes você gosta do Chris Pratt, às vezes você gosta da Millie Bobby Brown, às vezes você gosta do tipo de personagem que eles têm interpretado, que é tipo assim, ele é aquele cara do bem, você lembra muito aquele personagem dele em Jurassic Park, minha nossa, mas enfim. E ela, você vê muito assim, é uma personagem de uma mulher, mas que é uma personagem, na verdade, né? Você olha para ela, é como se fosse uma personagem mais jovem, sabe? Não tão adulta, mas também não tão adolescente. Você vê ela mais ou menos no meio termo. Então, assim, se você gosta desse tipo de personagem, com uma parada tipo Gigantes de Aço, tipo Jogador número 1. O Jogador número 1 é melhor, tá? Mas lembra Jogador número 1 aqui. Então, assim, se você gosta desse tipo de filme, é um tipo de filme que você curte, que você acha legal, que você acha bacana, então esse aqui você deve gostar, tá? Mas se você não agrada desse tipo de filme, não é um tipo de premissa que te atrai, então você também não vai curtir esse filme aqui não, tá? Mas, para entretenimento, final de semana, às vezes tá ali no final de semana, você não quer ver uma coisa que é tão assim, não é tão, sei lá, você quer ver um filme para você curtir final de semana, você vai assistir de boa, não vejo tanto problema, mas tem esses detalhes aí realmente que dá uma desanimadinha na história. E olha, por exemplo, que recentemente dela a gente teve aquele filme Donzela, e eu acho Donzela melhor que esse aqui. Se você não gostou de Donzela, acho que você já viu que você vai encontrar aqui. Mas enfim, eu acho o filme até ok, tá? Não é tão ruim assim também não, mas não é também tão maravilhoso não. Então essa é a minha indicação de The Electric State. Não é maravilhoso, mas baixa a sua expectativa para assistir ele. Às vezes você vai curtir melhor se você baixar a expectativa. E se você gostar, se gosta do assunto, aí você lê o livro e às vezes sim fica melhor. Mas essas então são as nossas impressões de The Electric State.
Você viu? Não viu? Curtiu? Não curtiu? Dá suas impressões aí, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E na nossa segunda indicação de filme da semana, esse já é um true crime, filme barra documentário, de um cara que é um dos serial mais enigmático aí da história americana. A gente lembra assim de muitas obras que acabaram referenciando os crimes que esse cara cometeu, ou melhor, que os seus, digamos, não vou dizer que eles são uma família, que para mim que não é família nem aqui nem na Cochinchina. Mas eu falo assim, os seus seguidores, eu acho que é uma boa palavra para isso. Os crimes que envolvem, né, essa seita que esse cara estava aí proclamando por aí. Mas aqui a gente tem coisas um pouco mais inéditas também, tem depoimentos durante aquele período. Tem alguns livros que foram escritos, tem uma tal de uma música também, que ele queria produzir e sair por aí cantando ela. Então aqui a gente vai ver uma parte mais sombria. Na minha opinião, você vai revelar, você vai pegar um pano e vai puxar ele, tá? Essa é a minha opinião com relação a isso aqui. Tem também uma questão das investigações da CIA, uma questão do uso de substâncias tipo LSD na época. Eu falo que a década de 60 ali não foi a melhor década para se viver, sabe? Porque a gente vê cada coisa que dá até medo. Mas então a gente vai falar sobre a série Caos. E a gente vai falar sobre ela aqui agora, que é o Caos, os crimes de Charles Manson, né? Isso. E aí a gente vai falar sobre esse filme documentário. E tem esses pontos aqui que são curiosos dessa história. Então a gente vai ver assim questão de depoimentos, tem o livro, né, Helter Skelter, que tem falando sobre porque esse livro ele fala sobre o crime que envolve a atriz Sharon Tate, o caso do casal LaBlanca, que foram mortos brutalmente por integrantes, né, dessa seita do Manson. E mais aqui, o que mais pega nessa série não é só revelar essas coisas, sabe? Que isso aí muitos true crime faz, tá? Mas aqui tem um ponto que, na minha opinião, é chave. Porque esse camarada ainda fascina tanta gente. Por que esse cara foi um cara que ele esteve atrás de crimes horríveis, tentativas de assassinato, mas é um cara que faz muita gente falar sobre ele ainda. A gente, por exemplo, está aqui falando sobre ele. Olha só você. A gente tem livros, tem um filme, por exemplo, o filme Era Uma Vez em Hollywood, que eu até tenho aqui, o livro, né, que saiu pela editora Intrínseca aqui no Brasil, que tem a ver com os crimes do Manson, além de falar um pouco sobre a Hollywood dos anos 60. Tem também um livro que é muito baseado nesse documentário, que é o livro Caos. Sim, é uma história sobre essa década de 60, né? Eu não lembro exatamente o nome do livro agora. E falando sobre isso, essa questão do LSD na época, essa questão de uso e tal. Então, é um documentário que a gente vai tentando, de certa forma, entender por que esse tipo de pessoa continua fascinando a gente ainda, sabe? E eu acho que quando a gente fala de comportamento, que isso é uma questão de comportamento, tudo que eu acho, eu não sei se vocês têm essa mesma ideia que eu, mas igual, por exemplo, quando você conhece algo, eu vou dar um exemplo, vamos supor que independente da religião que você professa, ou um time de futebol que você gosta, ou por exemplo um filme, um personagem que te atrai, quando você conhece algo e aquilo
é algo que você conhece, né? Ou uma coisa do seu dia a dia, por exemplo, a sua cidade. Você vai falar da sua cidade natal. Você está ali, você conhece os problemas, você conhece as dificuldades. Então, o que é comum, o que é rotineiro, é algo que não fascina. Porque é uma coisa que você já conhece, é uma coisa que você já tem um profundo conhecimento daquele assunto. Então, é aquelas coisas que você faz no piloto automático. Por exemplo, uma profissão, você está entrando no emprego, e aí você já sabe fazer aquela função, você às vezes nem faz com afinco. Mas quando é algo que é novo, ou algo que você não conhece, aquilo brilha o olho, sabe? Aquilo te faz pesquisar, aquilo te faz mexer nas coisas, aquilo te faz cutucar. Então, não estou dizendo que é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. Mas você pensa, por exemplo, tem mulheres que são fascinadas com esses caras, mulher que ela na cadeia. Véi, vamos combinar. O cara era feio. Veja, o cara era feio. O cara todo estranho, assim. Claro que eu também não posso comparar os trajes, né, e a beleza da época ali de 1960. Mas o cara não era bonito, o cara não era boa pinta. O cara deve ter uma lábia daquelas, porque não é possível uma coisa dessa. O cara não era um cara assim atraente, sabe? E assim, ele conseguia fascinar as mulheres. Gente, tinha mulher que lá na cadeia queria casar com ele. Eu fico assim, meu Deus, que loucura, sabe? E o que essa família viajava na batatinha, né? Vamos combinar. Então, assim, é algo que intriga todo mundo. Todos os estudiosos, né, de comportamento, psiquiatras, psicólogos, ainda tentam, até investigadores, né, procuram tentar entender qual é o fascínio que esses caras fazem, sabe? Esse lado sádico, esse lado cruel, e como essa gente ainda atrai tantas pessoas por aí ainda. E existem casos que são copiados, sabe? A gente pode lembrar agora, por exemplo, em abril, completa mais um ano em memória das vítimas daquela escola que teve aquele crime, não sei se vocês estão lembrados, lá de Columbine, a quantidade de gente que copiou aqueles caras. Então, assim, qual que é o fascínio que todos nós temos de assistir true crime, de querer investigar, querer ir atrás, querer achar motivos, maneiras, enfim, de ver como é que é aquilo, como é que funciona, por que fulano fez. Então, assim, é uma coisa que é cruel, que é sinistro, né? Mas que, quem sabe, um dia a gente descobre o que acontece. Então, é um documentário que tem coisas importantes a falar, né? Me parece que tem uma entrevista com o autor do livro Helter Skelter, que não tem tradução no Brasil. Eu acho um grande pecado isso, mas eu acho que, né, é um livro que você tem que ler com bastante cautela, porque é tenebroso, tá, de ler. E eu acho que eu tenho ele em inglês, eu acho. Eu vi uma vez uma resenha da Tatiana Feltrin, também do TLT, falando sobre esse livro. E, nossa, só de lembrar eu arrepio, sabe? Dela contando como é que era, né? O que é colocado nesse livro. Ele até me lembra um pouco o livro do Truman Capote, que falou sobre aquele outro crime lá, daquela outra família lá de outro local. Mas assim, é interessante pensar nisso e ao mesmo tempo a gente fica meio assustada, né, de entender por que isso fascina tanto. Mas, enfim, são questões aí que quem sabe a gente vai ter resposta algum dia ou nunca, né? Enfim, a gente tem que aguardar aí todos os descobrimentos aí da vida para tentar entender. E enquanto isso, além dessa cachorra que está latindo aqui na porta, a gente pode ver essa série e tentar jogar alguma luz com relação a esse caso, porque é o que temos, né, gente? Infelizmente, não tem muito o que fazer, tá?
Mas essas, então, são as nossas impressões. Esse eu achei bem interessante, gostei, tá? É um filme e aí a gente vê o que vocês acham aí das suas... se vocês já sabiam, né, desse filme que tá surgindo. Quero saber a opinião de vocês, gente. Não sei se vocês conheciam, já está no catálogo da Netflix. Dá uma olhada lá e deixa as suas opiniões com a gente. Então é isso, tá? Essas são as nossas duas indicações de filme. A gente tem Caos, os crimes de Charles Manson e também o The Electric State. Essas são as nossas duas indicações de filme da semana. Um não muito bom, outro bem interessante. E aí essas são as nossas impressões para vocês. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre a nossa indicação de leitura da semana. Bom, eu li o livro de uma autora que está aí no hype do momento. Muita gente falando bem dela, que os livros são muito bons, que é um suspense envolvente, que as histórias a gente vai vendo como é que funciona e que você vai lendo um livro um atrás do outro, você fica naquela. Aí passa o hype, a gente espera um pouquinho passar. E recentemente eu acabei lendo tal livro da autora. O que eu achei do livro? Bom, nós vamos falar aqui as nossas impressões sobre A Empregada, da autora Freida McFadden. Agora, de novo, eu esqueci de lembrar quando que ela lançou o livro. Não é um livro muito novo. É um livro aí, eu vou chutar 2 anos. Eu vou chutar assim uns 2 anos que ele foi lançado, um ano e meio, 2 anos que ele foi lançado. Gente, muitos criadores de conteúdo falaram sobre esse livro, muitos mesmo. Mas eu vou dar a minha real opinião, que eu achei desse livro para vocês. Vi também algumas resenhas de outros criadores também, para ver se as ideias estavam batendo bem. Mas vamos lá, vamos às nossas impressões dessa leitura. Na história a gente vê uma narrativa não linear, tá? É uma coisa inicial que a gente precisa passar. É uma narrativa que ela vai ter 2 pontos de referência para a gente poder acompanhar a história. A gente vai ver a perspectiva da Millie, que é uma ex-presidiária. Ela cumpriu penas por ter cometido um homicídio e ela, no cumprimento da sua pena, ela entra em liberdade provisória e numa tentativa de conseguir mais um emprego e de não voltar para a cadeia, uma vez que o último emprego dela ela havia sido demitida. Ela aparece numa entrevista de emprego numa casa, numa mansão ali super luxuosa, num bairro bem classe média alta, e ela aparece ali na casa da Nina e do Andrew Winchester. Ela está ali se candidatando a essa vaga de empregada, é uma pessoa que vai cuidar da casa, é uma pessoa que precisa saber cozinhar e é uma pessoa que possa cuidar da filha da Nina, que tem aproximadamente 9 anos de idade. Tem esse emprego que ele paga um salário muito bom. A Millie está numa situação periclitante porque, por ela ter sido demitida desse último emprego, ela acabou morando no próprio carro, né? E o medo dela não conseguir esse emprego é porque, uma vez que ela estava morando ali no carro, ela ficou com medo da Nina puxar a sua ficha de antecedentes e descobrir que ela é ex-presidiária e acaba perdendo essa oportunidade. Mas nessa casa tem uns pontos que a gente precisa entender que às vezes esse emprego não vai ser uma maravilha como a Millie pensa. Porque é uma casa grande, mas as questões que mais deixam ela encafifada é o seguinte: quando ela olha o local onde ela precisa ficar, uma vez que ela precisa morar no emprego, é que ela vai para um quarto de sótão,
É um quarto pequeno, tem uma janela minúscula que ela é vedada com tinta, com a chave virada para o lado de fora, ou seja, você não tranca do lado de dentro, você só tranca do lado de fora. Tem uma geladeirinha, tipo um frigobar com 3 garrafinhas d'água. E assim, você vê que é uma casa que tem ali a menina tem intolerância à manteiga de amendoim e tem um pote grande na despensa de manteiga de amendoim. E um outro ponto que a gente precisa pensar, tem um jardineiro que trabalha ali na horta, né, no jardim da casa. Ele não fala inglês, ou parece que não fala, não entende nem inglês. Ele tenta, a Nina tenta, a Emília tenta se comunicar com ele, não consegue. E ele não fala muito bem o inglês, fala muito pouco, fala mais italiano. E ele até fica muito tempo ali na casa, né? Apesar que o jardim é grande, tem cerca viva e tudo mais. Mas ele passa muito tempo ali, ele tem outros empregos ali, né? Naquela região ali da casa. O marido da mulher só fica fora de casa, o cara nunca tá em casa. A menina não é um doce de pessoa, né? E a Nina, ela tem um comportamento muito estranho. Ora, ela tá muito carinhosa, atenciosa, muito feliz pela Mila estar ali. Outros momentos ela está extremamente feroz, extremamente rude, extremamente agressiva. Eu, por exemplo, correria quilômetros daquela casa. Na hora que eu vejo aquele porão que é solto, eu corria quilômetro. Falei, não, obrigado, vou morar no carro. Mas, enfim, né? A necessidade faz a ocasião e o ladrão, né? E aí a Milha acaba, então, entrando na casa e tentando descobrir, porque, na verdade, aqui a gente teria que entender que mistério essa bendita dessa casa tem, né? Porque, enfim, tem muita coisa estranha acontecendo aqui, né? Vamos combinar. Igual eu falei, tem 2 perspectivas e tem a questão da Nina, o olhar da Nina com relação a todos os acontecimentos que estão acontecendo dentro dessa casa. Então, assim, para ser sincera, se você já leu muito livro de suspense, dependendo do tipo de livro que você já leu, naturalmente você vai gostar da leitura, tá? Ou não. Tem umas cenas meio hot aqui que eu acho extremamente desnecessário. E, enfim, mas para quem gosta de um romance com pitada de suspense, pode ser legal, tipo Colin Hoover. Pode ser legal de você ler. Esse livro aqui, ele me lembrou muito aquele livro Ex-Mulher, nossa, eu esqueci o nome da autora agora. Me parece que ele é publicado pela editora Trama, acho que é pela Trama que ele é publicado. Lembra muito aquele livro lá. Então eu falo assim, é um livro que eu não desmereço ele, tá? Porque às vezes esses livros que são hype, eles não são assim tão maravilhosos muitas vezes. Às vezes eles estão surgindo num momento muito bom para aquele livro. Às vezes as pessoas estão cansadas de um thriller mais cansativo, mais pesado, sabe? E ele não é um suspense pesado. Ele é um suspense super leve. Ele é assim, de acontecimentos assim, que não são tão bombásticos e tal. São acontecimentos bem bacanas. Mas aqui tem um ponto que, aliás, 2 pontos que chamam a atenção pelo estilo de narrativa. Porque a narrativa, o que acontece? Não são capítulos longos, então são capítulos que você vai lendo, vai lendo, vai lendo e vai lendo, tá? Por eles não serem longos, então naturalmente você vai passar as páginas com mais facilidade. Não é um livro grande, grosso, enorme, de mais de 500 páginas, não é. Um pouquinho mais de 250, 300 páginas mais ou menos. Mas ele tem um fio condutor que ele puxa toda a trama de forma que você se interessa pela história.
Quem que não gosta de uma história onde uma mulher que é empregada entra numa casa, conhece a sua patroa e acontecem coisas que fazem você gostar da empregada, certo? Quem que não gosta de história assim? Nós já vimos umas 1000 histórias nesse estilo. Mas por ele ter essa narrativa mais curta, ele livro com personagens bem parecidos, né, com o que a gente vê por aí em novelas, em filmes, em séries, então naturalmente você vai se identificar e vai querer puxando a história. Tem uns plots em cada parte, né, cada capítulo, que vai ligando um ao outro. Então você vai querendo descobrir o que acontece no próximo capítulo. Como não são muito grandes, então rapidinho que você assustar, você já leu o livro todo. Não é um plot uau, tá? Você meio que vai em certa parte entender e ligar os pontos. E às vezes não, tá? Depende muito do tipo de livro que você tem lido, se você gosta desse tipo de livro, se você já leu, por exemplo, livro da Colleen Hoover, ou aquele livro tipo Ex-Mulher, se você gosta desse tipo de narrativa. Não é um gore, não é horror, não é nada disso, é um livro, é um suspense ok, tá? Não vai mudar a roda, não é um livro uau, também não é. Mas é um livro assim que você vai curtir. Não é assim também essa Coca-Cola toda, não. Não é assim, nossa, o best-seller do momento, etc. Tal. Nada disso. Tem essa trilogia, tem uma trilogia, né? Tem esse, A Empregada, O Segredo da Empregada, que é o livro 2, e A Empregada Está de Olho, que é o livro 3. Eu acho que é mais ou menos isso que está escrito lá no livro. Eu vou ver se eu vou ver os outros livros, né? E se eu conseguir ler, eu vou trazendo aqui as minhas impressões para vocês. Mas no mais, assim, é um livro bem bacana, um livro bem ok. Não é também maravilhoso, não. Mas é um livro que dá para se divertir, sim, lendo ele. Já leu A Empregada? Já leu a tal da Freida McFadden? Tá aí no hype das leituras dela? Tá escrevendo o livro para lá essa mulher, tipo Stephen King, tá? Mas, enfim, então essas são as minhas impressões de A Empregada. Você já leu? Você gostou? Você não gostou? Me dá suas opiniões, me dá suas impressões. Quero saber a opinião de cada um de vocês. Gente, então é isso, tá? Isso tudo, né? Muito obrigada para você que tem nos acompanhado nessa 5ª temporada. A gente está finalizando dentro dos próximos dias. Muito obrigada por você que tem nos acompanhado aí nas coberturas de séries. Vai ter mais coisas por aí, tá? Nesse próximo domingo é o nosso último episódio da semana, né? Do mês, da temporada. A gente pausa uma semana e depois a gente retorna com as outras séries e filmes e tudo mais. Vão chegando por aí leituras. Eu quero muito saber das suas opiniões, o que vocês estão fazendo, e eu vou aguardar muito vocês nas próximas. Então, um grande abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aproveite sua semana.